Em 1933 é publicada uma nova Constituição Portuguesa. Redigida pela figura incomparável de António de Oliveira Salazar e coadjuvada por militares, participantes do governo da época, esta Constituição evidencia desde a sua primeira linha que estaria para se formar um governo altamente autoritário em Portugal. Assim foi feito. Desde 1933 até 1974, Portugal vai viver sob o regime do Estado Novo, que apesar de todos os seus pilares, era alicerçado pelo conservadorismo e tradicionalismo. Salazar, o salvador da pátria, vai repetir incessantemente os slogans de tudo pela nação, nada contra a nação, assim como a expressão do Estado Forte. O Estado Forte apoiava-se na trilogia de Deus, Pátria e Família, que jamais deveria ser questionada. Acima de tudo, o regime respeitou as tradições e defendeu tudo aquilo que fosse genuinamente português. Vai acabar por entrar em ruptura pela falta de liberdade e opressão que utilizava para manter a ordem em diversos setores, culminando com a Revolução dos Cravos, a 25 de abril de 1974, e o fecho efetivo do autoritarismo português. No entanto, a obra do Estado Novo está, ainda hoje, marcada por Portugal e as suas antigas províncias ultramarinas, através da edificação que deixou. Em 1929, já Salazar estava na pasta das Finanças. Fundou-se a Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais. Começou-se por realizar restauros nos monumentos nacionais, com o objetivo da sua recuperação e melhor valorização por parte do povo português e estrangeiro. Em 1933, todo o património monumental passou para a tutela centralizada do Estado. O regime priorizava os monumentos que, de alguma forma, simbolizavam os momentos de glória nacional, com o objetivo de fortalecer a identidade portuguesa. A política arquitetónica do Estado Novo teve sempre um duplo propósito: a necessidade e a propaganda. O regime deu ênfase às construções públicas, pela necessidade da melhoria das vias de comunicação, tanto pela vertente económica e comercial, como pelo carecimento de unidade do povo, associado às dificuldades no tráfego. No entanto, todos os edifícios eram grandiosos, com uma certa estética de monumentalidade, que destacava a imponência do regime e invocavam a tradição portuguesa. Surgiu neste período o estilo português suave, ou tradicionalista, um termo usado para designar a arquitetura portuguesa própria do Estado Novo, que persistiu sobretudo entre 1930 e 1950. Um conjunto de arquitetos procurou um estilo genuinamente português, mesclado com o modernismo e o urbanismo tradicional de vários tipos de casas portuguesas. Estas são algumas das mais famosas edificações do Estado Novo. Estádio Nacional do Jamor. Inaugurado a 10 de junho de 1944, no Dia de Portugal, o Estádio Nacional do Jamor foi um projeto desejado por António de Oliveira Salazar desde 1933. Foi pensado como um espaço para grandes eventos desportivos e manifestações políticas, mas essencialmente para incutir disciplina desportiva e, mais uma vez, fortalecer a identidade nacional através desta área. O Estádio Nacional representa um marco das infraestruturas desportivas portuguesas, sendo ainda hoje utilizado para competições futebolísticas. Padrão dos Descobrimentos. Um dos mais emblemáticos monumentos portugueses, o Padrão dos Descobrimentos, foi construído como uma estrutura temporária para a grandiosa exposição do mundo português. Celebrava o 8º centenário da fundação de Portugal e o 3º centenário da restauração da independência. A edificação foi bastante admirada pela mensagem que passava. Foi vista como uma forma de perpetuar a memória da expansão marítima portuguesa. Na proa da nau virada para o Tejo, o infante Dom Henrique, o grande navegador e impulsionador dos descobrimentos, seguido por Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, Fernando Magalhães, Luís Vaz de Camões e entre outras figuras históricas ligadas a este período de ouro português. Alinha-se com a política do regime que procurava exaltar o nacionalismo recorrendo ao passado. Após a aprovação, o monumento foi aprovado como definitivo e inaugurou-se em 1960, nos 500 anos da morte do infante Dom Henrique. Ponta à Rábida. Localizada no Porto, a Ponta à Rábida é uma obra-prima da engenharia portuguesa, concluída em 1963. A ponte tornou-se não só um elemento funcional essencial para a ligação entre as margens do Rio Douro, mas também um símbolo de poder e da visão transformadora do regime, que procurava afirmar um país moderno e tecnicamente avançado. Foi também mais uma prova da dualidade ideológica do regime, combinando tradição e progresso científico. Ponte 25 de Abril. Um dos principais investimentos do Estado Novo foi a Ponte Salazar.
Pelo seu custo, esta envergadura foi sempre atrasada desde finais do século XIX. No entanto, a necessidade de uma ponte para ligar a margem norte ao sul de Lisboa fez-se mais alto pelo crescimento demográfico progressivo da capital. Salazar foi relutante em princípio por não queria contradizer a sua ortodoxia financeira de contenção de custos, porém acabou por ceder. A obra começou em 1961 e terminou em 1966, 6 meses antes do prazo. Foi inaugurada na presença das mais altas individualidades do Estado e com o nome Ponte Salazar, em honra e propaganda ao Presidente do Conselho. Na sequência do 25 de abril de 1974, o nome foi radicalmente mudado para Ponte 25 de Abril, num esforço para erradicar todos os símbolos do Estado Novo. Em suma, percebemos que o Estado Novo, como regime autoritário a abraçar um projeto totalizante, centralizava toda a política de Portugal, no que toca também à política arquitetónica. Estes exemplos principais de obras públicas e monumentos provam como o urbanismo era posto ao serviço do regime, de forma a propagandear a sua imagem consolidada e de crescimento económico positivo.